A informação que trouxe o GE é a seguinte, vou até colocar na tela também, vou espelhar na tela, porque a gente vai ler juntos, vou tentar buscar as informações principais aqui. A informação é uma matéria bem grande, né, do GE, a apuração dos colegas, do Bruno Gilfrida. E diz o seguinte, então, relatório da Comissão de Ética que pede a expulsão de Douglas Schwartzman e Mara Casares do São Paulo concluiu que a sessão do camarote 3A, a diretoria feminina, para o show da cantora colombiana, não foi formalizada em contrato e apontou diversos detalhes da exploração clandestina. O GE traz aqui que teve acesso ao documento, né, 25 páginas, esse relatório da Comissão de Ética, contrasta com o procedimento padrão adotado pelo clube com os demais camarotes. A gente tem aqui o detalhe, ó, de novo, sem formalização por instrumento contratual. Mesmo relatório da sindicância externa, lembre que o camarote 3A possui lotação ordinária de 42 lugares e que foram direcionados mais de 18 cortesias à diretoria feminina, segundo o documento da Comissão de Ética. Esses ingressos eram intransferíveis e não poderiam ser comercializados. Tem um outro trecho aqui, outro registro interno do clube chama atenção. O mesmo funcionário que havia retirado os 18 ingressos 2 dias antes em nome de Mara Casares assinou outro recibo, dessa vez horas antes do show de Shakira. Ele retirou 60 pulseiras também em nome da ex-esposa de Júlio Casares. Kaique Silva, você que trouxe aqui o detalhe, né, nos apontou o fato de que já havia publicado essa informação. Detalhes importantes com relação às investigações. E, claro, esse relatório da Comissão de Ética que justifica, né, o pedido de expulsão de Mara Casares e Douglas Schwartzman do quadro de conselheiros e associados do São Paulo Futebol Clube, Kaique. Cara, o que é mais chocante é que todos os nomes envolvidos eram nomes grandes no São Paulo, né? Todo mundo sabe que o Carlo Magno era o cara, braço direito do Casares. O Casares teve coragem de chamar esse cara de CEO do clube numa entrevista coletiva, cara. CEO. O CEO do clube foi expulso há 2 dias do clube, do quadro associativo do clube. A ex-esposa, que tinha acesso, tinha liberdade para fazer o que queria dentro do clube. O nome forte da base. Olha só o nível das pessoas, o tamanho da relevância que essas pessoas tinham no dia a dia do clube. E elas estavam envolvidas num negócio sujo, podre, imundo, dentro do São Paulo. Olha nas mãos de quem o São Paulo estava entregue, cara. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Não tenho mais muita coisa para dizer não, tá, Boni? Já foi tudo detalhado aí com relação a informações. O GE faz um excelente trabalho. O UOL faz um excelente trabalho. Pedro Lopes, Gabriel Sá, Bruno Gilfrida, esses caras aí, esses caras merecem ser exaltados pela torcida, tá? Esses caras merecem ser exaltados pelo torcedor de São Paulo. Porque se não fosse o trabalho incansável desses caras e de alguns outros também, para não cometer injustiça aqui, se não fosse o trabalho árduo desses caras e profissional, muito torcedor do São Paulo estava às cegas. O São Paulo estaria sendo saqueado, roubado, e o torcedor estaria às cegas, sem conseguir enxergar a realidade dentro do clube. Então esses caras merecem ser idolatrados. Não meia dúzia de fazedor de média que fica falando merda e quando convém abandona o clube e vai para onde quer para poder tomar uma com os amigos. Esses caras sim, eles merecem ser reconhecidos pelo torcedor de São Paulo. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho jornalístico do pessoal no Dia do Jornalista, né? Para quem não sabe, hoje é Dia do Jornalista. Apesar de muita gente não valorizar a profissão, mas hoje é Dia do Jornalista. Parabéns, Boni. Eu não sei a formação da Ju, mas pode falar, Ju. A minha formação não é de jornalista, mas a gente está aqui fazendo esse papel, né? Então... É isso. Parabéns para toda a nossa equipe, né? Afinal, a gente está aqui com o microfone tendo voz num programa jornalístico, num canal que traz e faz jornalismo com seriedade para o torcedor de São Paulo. Perfeito destaque, Kaique Silva. Só para passar a bola para a Ju também, complementando a informação do GE aqui, também outro trecho diz que a Mara Casares ganhou no seu nome e não no da diretoria feminina 18 ingressos de camarote para o show da Shakira. Exatamente a diferença entre os 42 comprados pela Adriana e os 60 lugares vendidos por ela para a Carolina usar o camarote 3A. O principal ponto é sessão fora do padrão, é o que indica o relatório da Comissão de Ética, passando especialmente pelo fato de que não houve o contrato, né? Não houve a formalização contratual
Ou seja, não fez contrato é porque fez alguma coisa por debaixo dos panos, é o que diz o relatório da Comissão de Ética, reunião que acontece amanhã para definir a expulsão dos dois, minha cara Juduler. É isso, acho que o Kaique bem colocou, e as movimentações que a gente vê que foram feitas, parece até que a gente está falando de uma empresa familiar, né? Esposa, sobrinho, tio, o fulano que cuida da grama lá de Cotia, que é indicação porque mora perto de não sei quem. É empresa familiar, é só empresa familiar que isso acontece, que você não precisa da formalização em contrato para você fazer as operações, para você conceder acesso a lugares, e as desculpas que são dadas, né? Mas foram em meu nome, foi no meu nome. É como se isso amenizasse a gravidade da situação. Não ameniza, só mostra o quão atrapalhado realmente era o negócio, e a gente tem que valorizar mesmo todos os jornalistas que continuam apurando as informações, continuam colocando luz na situação para que o torcedor não se esqueça, para que a justiça seja de fato feita. A doutora Amanda, que foi uma das primeiras ali a colocar os processos para que algumas situações conseguissem andar dentro do São Paulo também, em outros pontos, tem que exaltar mesmo essas pessoas, porque a gente já está no mês 4, a gente se arrasta com as investigações e os áudios vazados desde o final de 2025, e parece que ainda vai longe, realmente ainda vai longe, e não dá para deixar se esquecer, né? Tem que realmente reforçar, até as matérias em grandes veículos sendo expostas. O torcedor merece respeito, a instituição merece respeito e a justiça merece ser feita. E como a gente colocou até no caso da direção com o Arboleda, isso serve de lição para quem está lá dentro, né? Saber que as pessoas apuram, sim. Ainda deve ter muita coisa de gestões que já passaram, que a gente nem vai descobrir ou que não vai ser exposto, mas para as pessoas que estão lá hoje e que almejam estar um dia, saber que as coisas têm que ser feitas com seriedade, honestidade e transparência. Perfeito, perfeito. E é claro que todos os desdobramentos desses casos, da investigação, a gente vai trazer por aqui, reforçando, São Paulo consultou a Live Nation, enviou os documentos, o contrato firmado com a empresa produtora de eventos, algo que não tinha feito antes, e agora enviou para a Força Tarefa, formada pelo Ministério Público e pela Força Civil também. Ô Boni, investigação. Diga. Só uma informação aqui rapidinho, que ela tá totalmente atrelada ao São Paulo, não sei se vocês viram, tá? Mas um vídeo que foi publicado pelo portal De Olho no Peixe, que cobre o dia a dia do rival, faz um excelente trabalho, inclusive, que cobre o dia a dia do Santos. Na chegada da delegação do Santos em Cuenca, no Equador, o Igor Vinícius ele conversou com um torcedor que parecia ali ser um parente ou amigo do Arboleda. E aí ele perguntou, né? Cadê o Arboleda? Aí o torcedor ali, a pessoa respondeu para ele, tá em casa. Então, assim, até o Igor Vinícius estava preocupado com o paradeiro, com o sumiço do zagueiro Arboleda. Eu acabei de ver um comentário, não no nosso chat, mas nas redes sociais, falando, daqui a pouco, se o Roger eventualmente cair, o Arboleda vai aparecer dizendo, saí do clube por sua causa, igual o Alisson fez com o Crespo, o Martínez fez agora com o Dorival no Corinthians. Sempre aparece alguém para falar, não, a culpa é sua, todo mundo vai saber a verdade, olha só. Apareceu o empresário do Igor Coronado, até porque assim, o Igor Coronado é um puta ídolo, ele só não jogou com o Dorival, né? Ele foi bem com todos os outros técnicos, né? É muito oportunista, né, velho? Tem muito oportunista no meio da bola, né? Impressionante. É muita cara de pau. Mas, enfim, a gente vai acompanhar os casos das investigações, é claro, todos os desdobramentos. Lembrando que amanhã tem transmissão no AT, tá? Amanhã tem live no horário da votação para acompanhar todas as atualizações, a votação do Conselho, marcada para esse dia 8 de abril, que vai definir pela expulsão ou não de Douglas Schwartzman e Mara Casares, não só do quadro de conselheiros, mas também do quadro de associados do clube. E a gente vai estar acompanhando, vai estar com cobertura lá na frente do estádio do Morumbi também. Então, fiquem ligados aqui no Arquibancada Tricolor para saber de todas essas informações.